Olá, vamos a mais a continuação da nossa escola bíblica. Na lição 1, já vimos a introdução, já vimos a parte de a natureza do ataque e temos a esfera do ataque, que é a parte 3, que fala sobre a esfera religiosa e a esfera social. Mas aqui ele mais ou menos repete as coisas que ele falou antes. Então, vamos à parte 4, a igreja protegida. É isso que importa, né? A parte prática da lição. 1. A exposição da palavra de Deus. Antes de começar, para quem está entrando agora, eu faço um áudio da lição da escola bíblica e nós estamos aqui na lição 1, tá? Ela é um áudio para pessoas que não sabem ler ou então pessoas que não conseguem parar porque tem alguma atividade, então elas podem estar fazendo alguma atividade e ouvindo o áudio para ir fixando a lição. 1. A exposição da palavra de Deus dentro do capítulo A Igreja Protegida. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. 1 Timóteo 4:5. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. E a prática da oração seria a segunda arma. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. Também em 1 Timóteo 4:5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar. Portanto, persevere em oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas do diabo. Vamos à conclusão da lição. Nessa lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência do que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera da qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se de armas espirituais para ganhar essa guerra. Bom, nessa primeira lição, agora o meu comentário. Essa primeira lição, ela introduz algo que iremos falar nas próximas lições sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Inicialmente, é importante a gente partir para o princípio de tudo, que é ficar atento, orar, vigiar e ler a palavra. Tá? Eu acho que podemos resumir nisso, né? Vigiar. Do que fala a lição. Ela fala sobre os ataques do diabo. Então, não adianta orar sem vigiar. Segundo, a palavra de Deus. Por incrível que pareça, mas se a gente fizer uma autoavaliação, talvez nós tenhamos aí a grande maioria dos cristãos, dando uma nota menor que 5
no quesito a palavra de Deus, né? Vamos fazer essa prática, vamos dar uma nota para nós mesmos, né? Sobre os quesitos vigiar, a palavra de Deus e a oração. A palavra de Deus, a maioria eu creio que está com, alguns talvez até deem uma nota 1 ou até uma nota 0 com relação à palavra de Deus. Para a gente ler a Bíblia toda no ano, nós precisaríamos ler 5 capítulos por dia e aí tirar o final de semana para ler 7 capítulos, 7 no sábado, 7 no domingo, daria para ler tranquilamente a Bíblia toda em um ano. Talvez seja um propósito interessante para você fazer. Ou então ler o Novo Testamento só, ou só ler o Antigo, ou só ler o Pentateuco, os 3 primeiros livros da Bíblia, ou só ler os Evangelhos, ou só ler os proféticos. Eu acho que tudo parte, já na palavra de Deus, tudo parte de um propósito. Se eu não me fizer um propósito de leitura, eu não vou ler. Se eu não definir um horário para ler, eu não vou ler. Se eu não definir quantos capítulos por dia, eu não vou ler tudo isso. Então, faça um propósito com Deus de leitura e vamos aumentar essa nota, né? A outro item aí seria a oração. Qual nota que a gente daria para nós mesmos sobre oração? Talvez aí também muitos fiquem abaixo de 5, talvez fiquem até em 1 ou até em 0, né? Quantos não fazem aquelas orações básicas, no acordar, ao deitar, ao sair, ao se alimentar, coisas básicas, né? Quanto mais ter um devocional com Deus, quanto mais ter um momento com Deus, ter ali uma meia hora, 1 hora com Deus, ter um momento de oração, de leitura, não só de oração no sentido de pedir, mas oração no sentido de adorar, no sentido de falar com Deus, de silenciar e deixar Ele falar com a gente, porque não é só falar, não é só pedir, é agradecer e é principalmente adorar, né? Adorar ao Senhor. Então, qual nota que a gente daria a nós mesmos para esses itens? E qual a nota para vigiar? Nós temos vigiado, nós temos aumentado nosso discernimento, nós temos nos exercitado nessa prática de vigiar através da unção do Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus, através das armas que Deus colocou para nós vigiarmos, o discernimento, o estudo, né, da palavra em alguns itens específicos que nos exercitam no vigiar. Então eu deixo pega um pedacinho de papel e anota. Vigiar, coloca a tua nota. Oração, coloca a tua nota. Palavra, coloca a tua nota que tu dá para ti mesmo. E te esforça. Coloca assim, eu vou aumentar essa nota em 1 ponto, 2 pontos, ou eu vou levantar ela para mais de 5, ou eu não aceito que fica com menos de 7. Então, coloca e faça um propósito com a tua nota e cria estratégias para alcançar isso. Com certeza, os ataques do maligno, né, sobre a sua vida, sua família, sua igreja, só em você praticar essa primeira lição, você vai ver que os ataques já vão ser mais perceptíveis, você vai ter mais força para lutar contra e vencer. Bom, que Deus te abençoe. Eu peço que você deixe aí o seu joinha, que você compartilhe com irmãos, irmãs, com
o seu professor da escola bíblica, com pessoas que não sabem ler, com pessoas que você sabe que não tem tempo de ir à escola bíblica e gostariam de acompanhar a revista através de áudio. Eu peço que você me ajude nesse compartilhamento para que mais pessoas possam usufruir dos benefícios desta escola, dessa revista da escola bíblica, né? E não deixe também, né, de participar. Isso não impede você de participar. Você deve até se esforçar, sabendo da lição, se esforçar e ir também para aí você vai mais preparado, mais ansioso para receber do seu professor, da sua professora, né, o que mais a pessoa tem para dar e compartilhar também as coisas que você já aprendeu. Então, eu convido você para me acompanhar, te inscreva no canal, porque daí você recebe a, aí a notificação e você pode estar acompanhando as próximas aulas. Que Deus abençoe a sua vida.